Sejam bem-vindos. Esse é o podcast DevOps no Dia a Dia, um canal para a gente discutir estratégias e práticas para acelerar a entrega de software em até 5 vezes sem comprometer a qualidade. Eu sou o Fernando e no episódio de hoje eu trouxe aqui uma discussão sobre a questão do débito técnico. Será que o débito técnico pode atrasar a entrega de software? O que é o débito técnico, né? O débito técnico, olhando para a base de código, olhando para a arquitetura da aplicação, ele resulta, ao longo do tempo, na piora da qualidade da base do código em detrimento da própria atitude da equipe e muitas vezes em detrimento do próprio prazo, né? A galera da área de negócios sempre colocando prazo bem agressivo, e os times de desenvolvimento acabam por normalmente tendo que optar priorizando a questão da entrega ao invés de conseguir, junto com o prazo daquela entrega, conseguir manter uma boa qualidade da base de código, uma boa qualidade de arquitetura, uma boa qualidade funcional da própria aplicação. Mas eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho dessa questão do débito técnico, se ele pode ou não atrasar a entrega de software, né, entregar valor para o mercado, que é efetivamente o que interessa para toda a companhia. Eu trouxe aqui para ilustrar essa discussão um estudo de caso do LinkedIn, né? Estudo de caso, o LinkedIn passou por alguns problemas críticos ali por volta de 2011, quando ele fez o IPO, mas 6 meses depois do IPO, o LinkedIn ainda tinha sérios problemas problema recorrente com o próprio deploy das aplicações, né? Resgatando um pouquinho do histórico, o LinkedIn ele começou a operação em 2003 e naquela época eles tinham por volta de 2.700 membros, né? Em 2004 já passou para 1 milhão, a base de usuários passou para 1 milhão. Em 2015 já tinha 350 milhões a base de usuário, né? E lógico, esses 350 milhões utilizando a aplicação diariamente, dezenas de milhares de consultas, de requisições, gerando milhões de consultas nos sistemas internos. Bom, resgatando um pouquinho do histórico, desde o começo, então, o LinkedIn ele tinha uma aplicação monolítica, uma aplicação que foi desenvolvida internamente, que se chamava de Leo, né? Com base Java em servlets, JDBC Connection, base de dados Oracle, né? E nos primeiros anos de operação da aplicação, junto com o crescimento dessa base de usuário, o LinkedIn já teve algumas dificuldades. E por isso, eles já tiveram, de imediato, tiveram que desacoplar 2 dos principais serviços mais críticos do Leo, dessa aplicação, sendo que o primeiro é o gerenciamento de consulta de usuário, que era todo feito em memória, e o segundo era a busca de membros, que era um derivado desse primeiro. Em 2010, já se começou a pensar no desenvolvimento de serviços fora do Leo, né? Mas ainda com alguma dependência, e principalmente porque, dada a arquitetura da aplicação, tinha-se muita dificuldade, como eu falei, de realizar deploy, e a atualização da aplicação ela comportava uma atualização no mínimo a cada 2 semanas. Então, um prazo bem largo, né, para se poder fazer uma atualização na aplicação. Mas isso é em função do que a gente vai passar aqui, né? Então, por exemplo, por que dessa questão de poder fazer uma atualização somente a cada 2 semanas?
A arquitetura a aplicação tem uma arquitetura monolítica. A gente sabe todos os problemas que a arquitetura monolítica traz. Né? A arquitetura monolítica ela traz uma série de dificuldades. Tem que pensar na própria arquitetura, na própria modularização que pouco existe. Isso trabalha diretamente na forma como os desenvolvedores trabalham, como isso está arranjado dentro do version control, né, no repositório de código. Né? Normalmente isso tira muito a agilidade dos times para proverem alteração e modificação no código-fonte e até mesmo na estrutura de buildar a aplicação. Sem contar que provavelmente isso deve levar um bom tempo para se fazer o tempo de demora do build da aplicação. Outro ponto que a gente tem como consequência dessa estrutura monolítica, o próprio processo de CI, né, a prática de Continuous Integration, que permite com que você, de forma rápida, né, consiga colocar pequenos incrementos de aplicação na esteira para se fazer a integração com o código ou com as funcionalidades que já existem, fazer os testes e verificar se já existe condição de subir para produção ou não. Quando eu tenho uma estrutura monolítica, isso fica bem mais lento, isso fica bem mais difícil pelos motivos que eu falei. A própria mudança no código-fonte por vários programadores, a integração do código já vai fazer com que seja gasto algum tempo para fazer a integração do código, já vai ter algum tempo para fazer o build da aplicação e com certeza também vai levar algum tempo para fazer o deploy da aplicação nos ambientes. Então, não é uma manobra rápida, desde a alteração do código até a compilação, até a entrega no ambiente. Então, esse ciclo de integração contínua, ele é mais lento quando se tem uma estrutura monolítica. Além disso, os testes não funcionais. Dados os problemas que a aplicação tinha de gerenciamento de memória, né? Também dentro dessa esteira de integração contínua, a cada momento se fazer uma bateria de testes não funcionais para ir validando a cada entrega as questões dos requisitos não funcionais. Mas o fato é que então a aplicação ela sofria com esse problema de arquitetura, escalabilidade vertical, né? Então pelo fato, e aí também uma consequência de uma arquitetura monolítica, né? A escalabilidade horizontal, você acaba colocando, concentrando a aplicação num servidor parrudo e acrescentando sempre mais memória e mais CPU. Mas mesmo assim, a aplicação ela tinha quedas recorrentes, né, com frequência, gerando incidente em produção. Além disso, dificuldade no troubleshooting e recuperação de incidente demorado. Isso invariavelmente ocorre quando você tem a forma de trabalho não só por conta da arquitetura monolítica, mas também a forma de trabalho, né? Se é uma forma de trabalho em que não se trabalha com entregas menores, trabalhando no formato de práticas ágeis, vai ficar pior ainda com a utilização de métodos em cascata. Você vai passar um grande tempo desenvolvendo, depois entrega para teste, vai passar um grande tempo testando, um volume enorme de funcionalidades, e quando isso chega para a produção, a gente tem os problemas já conhecidos, né? Então, por conta de todos esses motivos, também a gente tem a dificuldade de liberar novas versões, por tudo que eu
que a gente já comentou aqui, e um resultado clássico, né, desse tipo de atividade, com esse tipo de arquitetura, e ainda mais pressionado por resultado, já que estava à véspera de IPO, né, é muito comum os times virarem noite. Né? E aí começa a criar aquele ambiente onde cada vez que vem uma mudança dessa aplicação, todo mundo já fica com o pé atrás, já querendo colocar uma série de controles no processo até para barrar e evitar problema ou incidente em produção. E acaba sendo oneroso até para o próprio negócio, né? Porque um time acaba criando tantos controles para poder barrar a mudança, porque sabe que a aplicação vem com uma série de problemas, e nada de errado com isso, né? Mas é um trade-off, porque ao mesmo tempo que se precisa ter resultado de negócio, você é obrigado a desacelerar as entregas dessa aplicação específica, por exemplo, ou de qualquer uma outra aplicação que seja problemática na esteira, em decorrência de tantos problemas que ela gera. Né? Então, o que é importante fazer? Né? Continuando aqui no estudo de caso, então esses são os principais problemas que a aplicação Leo do LinkedIn tinha, e chegou num ponto em que não era possível mais conviver com tantos problemas, com uma rotina diária de times virando para resolver problemas diariamente em produção, virando final de semana e virando noite. É uma decisão difícil, mas dado que estava às vésperas de um marco importante para a companhia, que é o IPO, aí se decidiu parar todo e qualquer desenvolvimento por 2 meses. Foi uma virada de chave grande, e normalmente é assim que funciona, é assim que se dá o exemplo, né? Tem se falado bastante em transformação ágil, digital transformation, mas se não vier top-down, né, o exemplo da liderança desde o C-level, dificilmente a empresa vai conseguir demonstrar e andar com uma velocidade que precisa, se não vier uma decisão estratégica da liderança de cima para baixo. Né? Os times embaixo normalmente estão comprados com um novo modelo de trabalho, só que esse novo modelo de trabalho, ao mesmo tempo que traz muito benefício, precisa ser muito bem pensado na forma de implementação, na forma de estruturação, porque mexe com a estrutura da empresa, para melhor, mas mexe com a estrutura da empresa, mexe com os papéis das pessoas, enfim. Então, essa decisão foi uma decisão importante para o LinkedIn, às vésperas do IPO, com uma decisão vindo da liderança, 3 meses antes do IPO, e o resultado acabaram migrando a arquitetura da aplicação, implementaram de uma forma macro, né? Falando aqui, implementaram as práticas de Continuous Integration, Continuous Delivery, teste de automação de teste, e conseguiram criar maturidade para implantar novas versões da aplicação 3 vezes ao dia. Então, é importante a gente conectar com o começo da conversa, né? Se o débito técnico pode ou não atrasar a entrega de software. Então, aqui claramente a gente percebe que esse tipo de cenário demonstra a melhoria significativa no lead time, ou no tempo de entrega, e na própria qualidade da aplicação quando se paga o débito técnico como uma forma do time trabalhar diariamente pagando o débito técnico.
Por que é importante a gente trabalhar com o débito técnico, né? Então, você pode perceber o seguinte, né? Foram 10 anos, no caso do LinkedIn, foram 10 anos nesse cenário, com esse tipo de arquitetura, até chegar alguém e bater na mesa e tomar uma decisão para mudar não só a vida das pessoas que estavam naquela rotina diária de virar à noite, trabalhando, resolvendo o problema, mas é uma questão de pensar no próprio negócio, na fluidez do próprio negócio, né? Então, essa é a importância. Qual é o risco que o negócio está exposto, né? O quão prejudicial pode ser para o negócio, né? Essa questão de débito técnico, olhando para a base de código, ela passa a ser uma bomba relógio. A gente nunca sabe aonde vai estourar e quando vai estourar, né? E por isso cria essa sensação de estar sempre apagando incêndio, né? O time de desenvolvimento sofre durante o momento de desenvolvimento, por todos os motivos que eu já falei, a arquitetura, a forma de versionamento do código-fonte, a dificuldade de se criar o build, a dificuldade de se colocar uma versão na esteira. Quando vai para a produção, gera incidente com frequência. Então, para todo esse aspecto que tem que se olhar, né? E se não fizer nada, o que acontece? Ou se convive com isso e fica um ambiente péssimo para trabalhar, como eu mencionei, toda mudança que vier dessa aplicação, todo mundo vai ficar com o pé atrás, vai colocar uma série de controles. Quanto mais... O débito técnico, uma analogia que a gente pode fazer, é a mesma coisa que juros compostos, né? Quanto mais demora para pagar, pior fica, né? Agora, depende muito da maturidade, não só dos times, mas também da liderança, e começar a acomodar esse tipo de trabalho como histórias, junto com as histórias de negócio, histórias técnicas, junto com as histórias de negócio, junto com as sprints e os roadmaps de entrega de valor da companhia, e conversa aberta junto com a área usuária, né? Porque a área usuária ela é parte integrante dos objetivos e ela é a que mais cobra, né? Então é importante mostrar a importância de se ter uma disciplina na correção dos débitos técnicos para que o próprio negócio não seja prejudicado lá na frente. Então, essa questão, normalmente, o débito técnico está ligado à qualidade do código, à qualidade da manutenção do código, quão claro o código é para se realizar uma manutenção, para se fazer um troubleshooting quando tem problema, né? E quanto mais tempo demorar para se corrigir os débitos técnicos dentro dessa base de código, a falta de qualidade ela só vai aumentando, ela só vai acumulando, e a cada alteração que os desenvolvedores fazem, sem prestar atenção ou com o foco de manter a qualidade interna das aplicações, quanto mais mudanças houver, maior o risco para a produção e o acúmulo de problemas de lixo, né, no código. E tudo isso desacelera. É uma coisa invisível, né, mas uma modificação que um desenvolvedor poderia fazer no módulo de um sistema, de uma aplicação, que levaria, por exemplo, um dia, né, passa a levar 2 dias. Então são coisas que são invisíveis e que começam a se acumular no dia a dia das equipes e que, né, de forma imperceptível, cada vez mais começa a estender o prazo
de entrega de novas versões dessas aplicações em produção, ou seja, você acaba estendendo o prazo de entrega de valor para o mercado, para os seus clientes. Então, é importante a disciplina, é importante a conversa franca, manter isso como histórias técnicas, conversar com os times de negócio. E como fazer, né? Já estou dando algumas dicas aqui de como tratar, de como mostrar, trazendo o negócio como parte integrante, porque não é só as histórias de negócio que interessam, as histórias técnicas impactam o negócio, né? É um trade-off, sim, né? É complexo de resolver, né? E assim, uma outra coisa é as partes do código que tem uma atividade maior, né, de manutenção ou evolução, são as partes do código que precisam estar com tolerância zero para fazer a limpeza desse débito técnico e pagar esse débito técnico. Né? Como eu falei, é uma bomba relógio que a gente nunca sabe quando que vai estourar, né? E trazer aí um prejuízo para os negócios da companhia. Tá legal, pessoal? Então, se vocês gostaram desse episódio, faz sentido para vocês, alguns de vocês já vivenciaram, devem vivenciar, né, no dia a dia, são histórias corriqueiras aí no mundo do desenvolvimento de software, a gente sabe bastante disso. Então, não esqueça de se inscrever, de compartilhar, seguir nas redes sociais, comentar e façam sugestões de novos temas que a gente pode trazer aqui semanalmente. Tem conteúdo novo para vocês nesse podcast do DevOps no dia a dia. Valeu e até mais!